Em Joaçaba, o carnaval vai além da folia. Aqui, a arte encontra o samba e ganha significado. No episódio de Outros Carnavais de hoje, vamos relembrar o início da Acadêmicos do Grande Vale. Eu lembro que a gente começou o movimento aí na 15, inclusive tinha uma escola de samba chamada Esquinão, que o movimento começou bem no centro aí naquela época, talvez porque havia poucas oportunidades para a juventude, que a gente tinha um movimento grande do teatro, que inclusive não existia a casa que hoje existe do Alfredo Sigval, e havia um movimento muito grande para a construção do teatro. E a gente trabalhava no Celso Ramos, e tinha uma turma de jovens que se movimentavam no Esquinão, e a piazada eu acho que tinha pouco dinheiro para ir no carnaval de clube, naquela época os bailes de carnaval eram no 10 de maio, no Cruzeiro, e imagine, né? Era super eletizado. E a juventude começou a se movimentar na rua, então vamos para a rua. Aí surgiu, não vamos dizer o carnaval de rua, mas o movimento da juventude para fazer alguma coisa. E a gente começou a se reunir, aí surgiu o Esquinão, o pessoal do teatro começou a se movimentar, surgiu a Vale Samba, através do bloco Finotrato, e os Reis do Petróleo, que era um outro bloco que tinha, que inclusive eu lembro que o Ricardo Freitas, que era filho do Evandro Freitas, na época era o prefeito, e começamos a se movimentar. No primeiro ano foram os blocos, depois no segundo já surgiram as escolas de samba, e se for te explicar por quê, era inclusive a necessidade da gente ter um momento ou não só um momento, um espaço de lazer que acabou sendo a própria rua, né? Apesar das pesquisas que a gente fez, já havia carnaval há muitos anos em Joaçaba, né? Desde 1930, né? Nas pesquisas 31, 32. Mas, vamos dizer assim, o movimento que hoje existe foi aquecido nesse instante, nessa época do Evandro Freitas, em que esses blocos começaram a se movimentar e surgiu a Vale Samba, existia o movimento da Unidos Erval, através do bloco que Murmurem, aí o Esquinão e a Vale Samba, e hoje estamos aí. Preto, e você, como é que foi essa chegada no mundo do carnaval? Esse encontro? Eu estava de férias, né? Eu era representante comercial, tinha os amigos, eu Debrando e Carneiro, e o Jorge eu conhecia também do Tejo, né? Que eu lá com 15, 16 anos eu fiz Tejo também, né? Só que daí trabalho, viajando e coisa, era difícil continuar essa parte. E aí eu estava de férias e eu passei ali no Moinho, onde a bateria se ensaiava. A família Fugante cedia o barracão ali do lado para o Jorge trabalhar as alegorias. E isso foi no retorno, em 94, para o Carnaval de 94. E era para mim sair na bateria, porque o Carneiro e o Debrando também eram representantes e a gente era amigo de velhos carnavais, né? Assim na estrada, e futebol. E aí abriu o portão no intervalo do ensaio da bateria, daí os dois, por coincidência, eu estava passando e eles estavam saindo, né, para o intervalo da bateria, e aí os dois me pegaram e me puxaram para hoje você não escapa. Só que aí me levaram para dentro do barracão, ver o que o Jorge estava fazendo. E aí aquela coisa assim, na época eu tinha metalúrgica também, né? Aí comecei a ajudar o Jorge com essa parte de solda. Devemos esquecer a família Fugante novamente com o nosso amigo Juca. O edifício que estava inacabado, na cabeceira da ponte, né? Que a gente cedeu para as alas, fantasia. E o escritório do Tejo da Acadêmicos. Ficou ali. Ali que funcionava. Mas barracão mesmo nós não tinha, né? E foi ali que o Balestrinho cedeu lá no fundo do terreno e o Carneiro nos cedeu umas lonas lá para fazer as alegorias e uma para bateria. E agora falando para o nascimento da Acadêmicos. Era um desejo antigo, porque ela foi fundada em 2012 e aí desfilou
os 2 primeiros carnavais como escola convidada, Certo. depois começou a valer ou de fato sempre valeu desde o primeiro dia? Na verdade, a gente foi um grupo dissidente da Vale Samba, né? A gente fundou a Vale Samba desde que ela existiu, lá no princípio de tudo. E houve um momento que a gente achou que não havia mais espaço para nós e a gente acabou saindo no sentido de parar, né? Mas como você falou agora, já era picado há muito tempo pela arte do carnaval, ficamos um ano parado e não deu certo já, começamos a pensar. Na época o falecido João Paulo também era um aficionado pela arte do carnaval, daí ele, o Preto, o Zeca, a Sandra, eu acho que mais esse grupo assim, começamos a fomentar a ideia de criar uma nova escola. E como a gente já tinha uma experiência vasta de ter construído uma escola, foi até certo ponto fácil, não que foi fácil, mas a gente tinha know-how, né, de como montar. E dissemos, vamos lá, e se agarramos, se demos as mãos e começamos a construir a nova escola. Do começo, já digo, pequenininha, ali do lado do Celso Ramos tinha um terreno baldio, que era do Balestrin. do Balestrin. A gente montou umas barracas ali, emprestamos, alugamos umas barracas dessas de feira, que era do Carneiro, eu acho até. As lonas. E montamos os carros alegóricos embaixo daquelas barracas, abaixo de chuva, nunca esqueço. E uma de 10x10 para a bateria ensaiar. E ali o grupo começou a trabalhar. Eu nunca pensei, porque normalmente você diria, será que as pessoas vão acreditar que vai dar certo? Será que vai dar certo? Nunca houve esse pensamento do será que vai dar certo. A turma toda vai dar certo. Então não tinha como pensar negativo. E a escola foi nascendo, um ano de um jeito, no outro ano do outro, e foi crescendo de uma forma que nós nem paramos para pensar. Quando vimos já estava... Eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro enredo de 2013, Pintando 7, Fazendo Arte, Academia Promete um Espetáculo à Parte. Como é que foi a escolha desse enredo, do primeiro desfile? Na verdade, o próprio João Paulo que propôs esse enredo, porque ele queria dizer que era o começo de tudo, que Acadêmicos viria fazendo arte e ia fazer um espetáculo à parte, que o enredo fala. Que é em função de teatro, de TV, porque tem toda essa história do Jorge e do João Paulo, que eles eram de TV. O Jorge foi âncora de jornal lá atrás, aqui em Joaçaba, na TV. A TV, a VMS, no caso. Então, o Jorge e ele queriam mostrar isso, da onde que vinha Acadêmicos, né? Quem que era Acadêmicos, né? E nesse signo de Sagitário, né? Eu ia perguntar por que o centauro, a escolha do centauro. Na verdade, houve uma escolha, houve várias ideias. O João Paulo tinha proposto uma vez uma coruja. Eu e o João Paulo votamos na coruja. Porque era sabedoria, isso, Acadêmicos, o nome, tudo, né? Tinha a ver. Por causa da faculdade que e tal. tinha o Noesc, que o Jorge era professor, coordenador de curso, o João Paulo também era do marketing. Então, era tudo isso aí, né? Era uma grande salada. Não, mas a amarração mesmo final do Centauro foi de que o sonho nosso era chegar a ser uma grande escola. E o Centauro tem aquele arco e aquela flecha, pra né? cima. Vamos olhar, vamos virar, como até vamos mirar na laranja, mas vamos acertar na lua. E foi essa a grande objetivo. Então vamos com o Centauro que vai dar certo. E no fim foi realmente essa grande sacada. O João também gostava muito de escrever, né? Adorava escrever. Ele escrevia os enredos e a gente trocava ideia, fazia uma roda de conversa, explosão de ideias, aquela loucura de marketing. Depois de tantos carnavais, qual que foi o que mais te marcou, assim, uma história Meu Deus. engraçada que agora vem na tua mente? Triste. Assim? Triste. Engraçada, triste. É muita coisa, né? Meu Deus do céu. Não sei. É muita história. São carnavais, cada um com o seu Com a sua característica. Eu me lembro muito quando esse louco aí fez o Contestado. Do passado contestado, um presente de futuro. Que falava sobre a guerra.
Nossa Senhora. Que teve uma época que eu ficava direto, né? Além de bateria, ala musical, eu ficava no barracão direto, né? Com as alegorias. E assim, porque no passado era assim, o carnaval era feito em 2, 3 meses, né? Pegado. Entrava assim. janeiro. Então, quando nós entrava em férias, as férias eram dentro do barracão, né? E ficava direto. De noite. Então, Às vezes assim, dormia em cima do carro alegórico. foi um enredo que marcou a história pela nossa história, né? História com H, né? A Guerra do Contestado. Aí teve, na própria Vale Samba ainda, mas já na Acadêmicos também, enredos assim, fantásticos, né? Desfiles, bah. A história do Tejo. Eu nem falo do Tejo, porque essa 50 já é... anos do Tejo, que é recente. Mas eu digo outros, aquele de 2015, por exemplo, que era nessa linha afro também, né? Foi o nosso primeiro ano concorrendo. 2015. Nossa, o samba... No coração era... da África, uma Isso. profecia com a bênção dos orixás. Isso. Nasce a Nasceu academia. Nasce a academia. Que daí nós estava nascendo de fato, né? Que nós estava competindo. Apesar que nós, quando entramos, começamos, a gente pediu para ser, mesmo sem concorrer, a gente pediu para ser julgado. Porque a gente queria saber onde que nós tínhamos errado, onde estava mais ou menos certo, mesmo pequeno, mesmo... Né? Para ter um parâmetro. É isso, para Aonde saber, para o nosso crescer mesmo, né? Então, daí o Jorge veio com esse em 2015, que foi um absurdo. Para mim, foi muito marcante esse desfile. O samba era maravilhoso. Você chora às vezes na avenida, eu nunca esqueço que um repórter disse, olha lá, tá chorando na avenida. Chega um momento que você não controla mais a emoção, né? E é por isso que o artista faz a obra, né? É para ele se emocionar, porque se você não sentir nada, né, você não valeu a pena. Às vezes a gente nem se encontra, mesmo no dia, cada um tentando dar conta da sua responsabilidade, até porque tudo aconteça. E tu imagina, as pessoas não imaginam, você reunir 1.500 pessoas, sem ter preparado, ensaiado nada, não feito nenhuma, reunido um grupinho, e aquilo tem que acontecer de qualquer jeito e dar certo. O canto, o desfile, a harmonia, tudo, né? A evolução. Então todo mundo fica de orelha em pé, eu já digo, para que a coisa e flui, né? O que passa na tua cabeça, Preto, a hora que toca a sirene? Só alegria. Nem sabe. Estamos com o bloco Não, na rua. É que assim, ó, os 2 últimos anos eu me permiti, né, Jorge, fazer o papel de presidente. Que é brincar com o Jorge lá, levantar arquibancada, quando a escola chegar, tá todo mundo já, né? Esse ano daí eu estou voltando para a minha diretoria, né, de Harmonia e Evolução. Então vou falar desses anos, então, né, que eu fui. É aquela coisa que eu sempre disse para a diretoria. A gente tem que fazer tudo, tecnicamente, né? Às vezes dá um problema, tem que ter o plano B, e às vezes, a maioria das vezes é o plano B que funciona, o A é só no papel. Então, mas tudo você tem que fazer que nem eu brinco, fritando peixe e cuidando do gato. Quer dizer, tu vai estar preocupado, mas sorrindo, cantando, brincando. Então, é isso. E para que tudo dê certo, né? Porque qualquer errinho, quem ganha carnaval é quem erra menos, né? Quem erra menos. Todo mundo entra com 10. Exatamente. O jurado não vem aqui para dar 11, né? Ele vem para te tirar. Não tem? É isso. Então vamos, que nem o Jorge disse, a gente tem o jurado, mas a gente realmente faz o carnaval para o povo, para nós. Não tem, o jurado tudo bem, tá ali, mas a gente está mais preocupado com o show, com a alegria, de cada um, né?
que está dentro da avenida sentindo aquela energia, aquela coisa que não tem explicação. Só quem está lá para sentir isso. Jorge, o que esperar? O que esperar para o desfile 2026? Nós estamos esperando tudo, inclusive aquilo que eu já coloquei, a estrutura toda do desfile foi feita para o público mesmo. Nós queremos que o público, nessa hora, se emocione, cante, grite, faça o que quiser. E entenda, mas né? não fique parado. Entenda. Com certeza que se ele se mexer e pular e gritar, ele vai estar trocando essa energia conosco, né? A gente, que é a coisa mais importante do mundo. Para o artista é receber o aplauso do público, né? E o enredo eu acho que tem tudo a ver, é um dos melhores enredos que a gente fez. O samba eu acho também que é um dos melhores, a gente todo ano acha que é o melhor. Eu ia falar isso. Todo ano é o melhor. Mas, enfim, esse ano ele está muito gostoso, eu acho que vai dar certo na avenida, o pessoal vai cantar. E a gente espera isso, a gente espera a consagração do espetáculo. Jorge, definir a Acadêmicos do Carnaval em uma palavra. A hora é agora. Eu já disse que nós temos que decidir quantas linhas vai ter o samba para contar a história de 1500. Agora você quer que eu faça uma palavra? Uma palavra. Gratidão. Eu acho que é isso. Tudo que o carnaval me presenteou, entendeu? Eu tenho que agradecer. Porque eu poderia ter sido um médico, poderia ter sido um pedreiro, podia ter sido um escultor ou qualquer coisa. Mas o carnaval me possibilitou emoções na minha vida que eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de viver. O Jorge falou gratidão, né? E eu falo família. Acadêmicos. É uma grande família. É aquilo, porque é a família dele, é a minha, de todos, né? E assim nós encerramos mais um episódio de Outros Carnavais. A gente se encontra no próximo capítulo.